funcionário, a questão que a nossa repórter Ana Linhares tocou, a questão do cafezinho, da economia do cafezinho, da economia do gasto de escritório que essa empresa teria. As pessoas teriam uma espécie de linha telefônica custeada pela empresa, onde ela faria os contatos, e a internet, e via internet elas passariam todos as suas realizações, todas as suas tarefas cumpridas para a empresa. E isso estava sendo um sucesso. Inclusive, quem adotou isso, e a reportagem foi feita com a própria Microsoft, com Bill Gates, se eu não me engano, que está tendo grande sucesso nessa área. É verdade? E é assim que funciona de verdade? Sem dúvida. Nós temos dados dos Estados Unidos, porque quem começou esse sistema de trabalho foi lá, né? Europa também, é claro, nós temos um contingente de aproximadamente 6 milhões de pessoas que já estão teletrabalhando, vamos usar esse termo, teletrabalhando. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos há uma redução de custo, você mencionou a questão da empresa. As empresas que adotam teletrabalho, eles têm uma redução de custo de 30% ao ano. Ou seja, é um gasto médio de manter um funcionário, se ele vai todo dia para o trabalho, é um gasto médio de $20 mil por ano. Quando ele passa a teletrabalhar, isso aí reduz para $14 mil por ano. Então, se nós tivermos uma boa quantidade de funcionários nesse sistema, trabalhando nesse, é bom para a empresa, é bom para o indivíduo, e eu acho que é bom também. Eu acho que não, importante, é muito bom para a comunidade. Bom, as vantagens. Obviamente, a logística. Né? A logística das empresas, obviamente, necessariamente não será necessário uma empresa gigantesca no que diz respeito à logística. As vantagens psicológicas por parte desse empregado, que pode trabalhar no ambiente do seu lar, tendo que cumprir aquelas tarefas, e cumprindo é o que importa, não se distanciando da sua família, não tendo que pegar engarrafamentos, enfim. Vamos falar a respeito das vantagens e vamos descobrir se existe já alguma desvantagem localizada e se existe algum tipo de apontamento, de algum tipo de atitude a se tomar quanto a essas desvantagens. Será que existe? Nós vamos saber disso daqui a pouquinho. Em mãos com o livro do Álvaro Melo, Teletrabalho, Telework, o trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora. Agora, nós estávamos falando aqui também a respeito das desvantagens, e não são bem desvantagens, não. Na realidade, são os cuidados com o perfil de quem poderia ou de quem estaria adaptado ou se adaptando a esse tipo de desempenho, ou esse tipo de comportamento novo nas empresas brasileiras. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Qualquer pessoa, qualquer funcionário estaria adaptado a esse tipo de procedimento? Bom, a experiência tem demonstrado, e nas nossas pesquisas nas empresas, que o funcionário que trabalha na empresa, primeiro, a atividade dele, a função dele que ele exercita, possibilite isso daí. Quando nós estamos numa sociedade de informações, que estamos manipulando informações, estamos transferindo informações, ou seja, a grande maioria das atividades que tem dentro da organização hoje é de informações. Então, nós temos que adequar a função dele, se ele pode trabalhar à distância. Segundo, como é que fica com relação à família? Ou simplesmente ele vai chegar, vai se instalar na sala de jantar, ligar o seu microcomputador e achar que por aí ele vai resolver todos os problemas, enfim, ter um ambiente adequado. É uma adaptação familiar a um fato completamente novo. Olha, né? Denis, nós tivemos até um caso de um cliente nosso, uma empresa que tinha um funcionário, onde ele teve sérios problemas com a família, porque o garoto dele, mais novo, na escola, perguntava, via os outros filhos, né? E conversava, e os coleguinhas perguntavam a ele o que é que o pai dele fazia. Ele disse, não, meu pai não sei o que é que ele faz, porque ele passa o dia em casa. Ele passava o dia em casa trabalhando. Então essas coisas todas, é um fator cultural, como você comentou. Exatamente. Agora, veja bem, por que essa coisa é um pouco delicada, nós temos que trabalhar isso. Há 200 anos ou mais, 250 anos, ou seja, quando começou a Revolução Industrial, as pessoas elas começaram a se deslocar fisicamente para trabalhar. São 250 anos. E nós não vamos mudar isso de uma hora para outra. Antes da Revolução Industrial, os artesãos, de uma grande maioria, trabalhavam em casa. Veja bem, então a coisa voltou, mas voltou no outro patamar, favorecido
Pelo progresso, pelas telecomunicações e pela informática. Agora, esses equipamentos, tudo está à nossa disposição, a gente precisa tomar muito cuidado. São instrumentos. E como instrumento, se nós não soubermos usar, nós podemos causar sérios problemas dentro da nossa residência. Uma outra coisa, não são só grandes empresas que podem utilizar esse tipo de função, de teletrabalho, do teletrabalho. São empresas de qualquer porte. Agora, como é que essas empresas podem saber se devem ou se podem, de que forma podem se adaptar a essa nova realidade? Existe algum tipo de consulta que elas podem fazer no órgão que você representa? Existe como saber ou como definir o perfil do funcionário que pode se adaptar a essa realidade? Existe um estudo junto à família do funcionário para que ele possa se adaptar a essa realidade? Como é que se dá o pontapé inicial, uma empresa dá o pontapé inicial para a questão do teletrabalho? Primeiro, avaliar e verificar que realmente há um aumento de produtividade no funcionário, ou seja, é uma função que ele trabalhando em casa, ele vai agregar a empresa, vai diminuir o custo. Isso aí é a primeira grande vantagem. A grande vantagem, ele vai diminuir o custo na empresa e vai aumentar a produtividade dele. Pesquisas feitas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e aí está a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, nosso objetivo é exatamente fazer pesquisa, levantar mais informações sobre o Brasil, coisa que nós não temos. É um trabalho realmente missionário da nossa parte, nesse sentido, de divulgar isso daí, mas nós precisamos de mais elementos, e é isso que nós estamos fazendo. Estamos começando agora a primeira pesquisa no Brasil sobre esse assunto. Então a empresa tem que ter funções, o gerente tem que estar de acordo com a atividade do profissional. Isso não tem que ser visto, isso tem que chamar a atenção. Já encontramos várias empresas que têm funcionários trabalhando em casa e os seus colegas que ficam todos os dias lá e todos os dias têm que se deslocar para a empresa, acham que aquilo ali é um grande privilégio. E não é isso, não é a questão de ser privilégio ou não. Então, é uma questão de você ter uma função, o funcionário ter realmente um local adequado, onde se solicita que ele tenha, na realidade, ele tenha um local separado da casa, que seja na edícula da sua residência, no caso de uma casa, se for um pequeno escritório dentro do seu apartamento, tudo separado, com horário, ele tem que ser autodisciplinado. É isso que você falou há pouco. Nós não temos desvantagem no teletrabalho. O que nós precisamos nos preocupar são com cautelas. Ou seja, a família tem que saber, a família tem que aceitar. Não é aquela história do funcionário estar trabalhando em casa. Nós falamos em casa porque é uma boa parte do tempo, mas ele tem locais alternativos, intermediários, que nem é o escritório central, a sede da empresa, e nem a casa dele. São os escritórios virtuais, como nós falamos há pouco. Então, nesse sentido, a família tem que entender. Ele não está fazendo um bico, ele não está de férias. A família tem que respeitar o tempo dele. Olha, eu vou citar um exemplo aqui que não é a questão do teletrabalho. Os meus horários são completamente confusos em relação ao tempo de trabalho normal das pessoas. Aliás, também acredito ser assim do pastor Lúcio e de algumas pessoas que eu conheço. E principalmente das equipes que trabalham conosco, que trabalham em horários completamente diferenciados. Eu, por exemplo, teria o horário da tarde para descansar, já que eu fico à madrugada, eu venho para cá, depois eu vou para outra emissora de televisão também ainda na madrugada. Então meu horário de descanso é diferenciado. A minha família teve que se adaptar, inclusive a esse horário meu de descanso, que é justamente quando as crianças estão em casa e as atividades do lar normal acontecem dentro daquele horário. Então, assim, a família também acaba sendo envolvida no contexto de um horário diferenciado, também de trabalho. O fato da pessoa não sair de casa, são os filhos que não podem ser tolhidos nas suas brincadeiras durante o dia, é a esposa que tem que entender que naquele momento o marido não pode parar o trabalho para dar qualquer tipo de atenção a um serviço doméstico, ou se essa esposa trabalha fora, também tem que continuar dividindo as tarefas com o marido que vai permanecer em casa. Enfim, são N situações que a pessoa vai ter que enfrentar e que devem ser avaliadas. Seria por aí. Isso. E esses aspectos todos que você acabou de mencionar, é todo um repensar da atividade profissional do indivíduo. Porque quando, e isso ainda acontece, claro, com a grande maioria dos profissionais, as pessoas saíam de manhã cedo e só voltavam à noite, os profissionais, iam para a empresa. Ou seja, a questão é que sempre se confundiu que o local de trabalho é atividade, quando não é isso. Você trabalha em qualquer lugar.
Então, de uma hora para outra, você volta para dentro de casa, como você mencionou há pouco, como teletrabalhador, e isso dá um conflito muito grande. A mulher, a esposa, acha que ele está disponível. Por exemplo, aconteceu um caso também com outra pessoa que nós verificamos. Ele estava trabalhando, fazendo um relatório, e a minha esposa interrompeu para ele trocar a lâmpada da luz da cozinha. Mas eu estou trabalhando, então ele não pode se envolver com as atividades domésticas. Tudo isso tem que ser disciplinado. São cautelas que nós recomendamos para quem quer ter sucesso nesse novo sistema de trabalho. Olha, aqui no livro existe, eu não vou ficar citando obviamente todas, eu tive curiosidade de verificar